Vamos imaginar que existe algum tubo de escoamento, algum tubo que canaliza ou que leva um fluido, mas esse tubo tem uma curva bem peculiar. Não necessariamente essa curva, mas apresenta algumas características como diferença de altura entre a abertura 1 em relação à abertura 2, áreas diferentes 1 e 2, apresenta pressões hidrostáticas, se está enchido com água, com líquido, sem movimento, pressões hidrostáticas diferentes 1 e 2, e em virtude que a 1 está afundada, ou está a menor altura, ou está por baixo da 2, a 2 experimentará uma menor pressão. Portanto, a parte inferior, a abertura 1, teria uma maior pressão hidrostática. E se escoa algum fluido de forma laminar, teria-se que, segundo a hidrodinâmica, esse fluido entraria por essa cavidade ou começaria a se movimentar de tal forma que experimente um comportamento bem homogêneo, um escoamento laminar. Que não haja cruzamento entre linhas, que não haja cruzamento entre partes do fluido para criar movimentos caóticos ou turbulência, e fazendo o que tem uma velocidade de saída diferente, em virtude do seu tamanho diferente. Já tínhamos caracterizado a diferença das velocidades com as áreas. Mas o que acontece se as áreas estão em diferentes alturas? Algo repercutiria nessa descrição? E para ter essa noção, da mesma descrição anterior, poderíamos fazer a descrição mediante um determinado lapso, um deslocamento que aconteceria do líquido na parte da abertura 1, e esse deslocamento, conservando a massa, estaria relacionado a uma movimentação dessa face, a uma distância, a um volume e, portanto, a uma massa, que estaria presente com quanto deslocou-se na parte da abertura 2, equiparando a mesma massa, equiparando o mesmo volume. Sem embargo, por ser de uma área maior, terá uma espessura desse cilindro pictórico representado aqui nessa imagem menor. Mas o volume e a massa serão as mesmas, mantendo a continuidade da massa, da vazão de massa e do fluxo. Mas o que acontece se fazemos o raciocínio dependendo do trabalho? Quanta energia deverá ser realizada para levar essa massa de água? Essa massa de água que foi empurrada por uma força F1, e essa força F1 associada a essa face 1 na parte esquerda inferior, fazendo deslocar o fluido a uma distância relacionada à sua velocidade vezes o lapso. Ao longo dessa distância, teria-se a ação dessa força, e o trabalho em física expressa-se como uma força capaz de deslocar um objeto a uma determinada distância, a força a favor do deslocamento. E nesse caso, a força, em relação às grandezas que caracterizam o fluido, não se expressa como força, poderia expressar-se mais geral como sendo a pressão que experimenta o fluido na posição 1, dado que nessa posição desse cano apresenta uma abertura circular de área 1. Dessa forma, poderíamos também expressar o trabalho que deveria fazer a força na segunda abertura. Na abertura 2, mas na abertura 2 é uma força que opõe-se a esse deslocamento, pois se um fluido se eleva, por tendência natural deveria cair, e por tendência natural não está acontecendo aquilo. Haveria alguma força 2 que opõe-se a esse deslocamento do fluido na parte superior desse cano a continuar elevando-se. A sua tendência é cair, mas continua elevando-se. E há uma força que tenta fazer a dificuldade dessa elevação. E essa força que seria para baixo e o deslocamento para a direita, ainda assim elevando-se, apresentando sentidos opostos, implicaria, espero que se enxerga, sentidos opostos, implicaria fisicamente que o deslocamento opõe-se à força, ou a força opõe-se ao deslocamento. E, mais uma vez, a força não é uma grandeza física, não seria uma grandeza que caracteriza o fluido, mas sim a sua pressão que experimentaria sobre a face ou a área superior. Qual seria o trabalho total realizado sobre esse sistema para levar parte dessa massa? Seria a contribuição da primeira mais a segunda, implicando que da primeira e da segunda haja dois elementos em comum.
E esses dois elementos em comum estão relacionados com o escoamento, a conservação do seu fluxo, ou seja, conservando o seu fluxo, independente se chame área 1, velocidade 1, área 2, velocidade 2, ambos elementos são idênticos. E se são idênticos, podemos deixá-los em comum, também tendo presente que idênticos são os lapsos, ou seja, que poderíamos deixá-los em comum, tendo presente a diferença entre as pressões. E para não ter preferências do rótulo 1, rótulo 2, simplesmente são idênticos o fluxo a ser a área vezes a velocidade, pois a área e a velocidade poderão variar ao longo de todo esse formato desse tubo de curvas e formato bastante peculiar. Ou seja, que o trabalho nessa situação será positivo? Bom, aparentemente, sim, porque se a pressão 2 é menor que a pressão 1, se a pressão hidrostática na parte superior é menor que a hidrostática na 1, então essa diferença sempre será positiva. E este trabalho positivo, em que manifesta-se? Manifestaria-se em uma elevação, mas essa elevação é associada com esse elemento de volume, pois será a área vezes um deslocamento, e a área vezes um deslocamento faria alusão, pictoricamente, a ser um pequeno cilindro de massa alongado que elevou-se e ficou mais estreito, mas mantendo a mesma massa. Ou seja, uma massa que elevou-se e apresentou uma diferença de energia potencial gravitacional. Nesse raciocínio, espero me fazer entender um pouco detalhado. Há que fazê-lo bastante com pausa. Então, se há uma mudança de energia potencial gravitacional de um elemento de massa de formato cilíndrico, e de formato cilíndrico portanto, será a área vezes esse deslocamento temporal, o volume vezes a densidade será a massa, e a energia potencial gravitacional será a massa, localizada a uma determinada altura, ou o peso desse objeto a uma determinada altura, a sua diferença de altura, poderíamos considerar que houve um acréscimo de energia potencial gravitacional em virtude desse trabalho positivo, ou seja, o objeto elevou-se. Ao mesmo tempo, há uma diminuição da sua rapidez. Elevou-se, mas não já tão rápido na parte superior. E essa diminuição de rapidez poderá quantificar-se mediante a energia cinética, a energia relacionada ao movimento. Nesse caso, a energia cinética, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, para o fluido, seria o meio da massa do cilindro, que se expressa em relação à sua densidade, em relação ao seu volume, vezes a velocidade. Mas sendo a diferença de energia cinética, seria vezes os quadrados, ou a diferença dos quadrados das velocidades. A velocidade 2 menos a velocidade 1 ao quadrado, sabendo que na parte superior, em virtude da sua área ser maior, o fluxo permanece constante, mas a velocidade diminui. Ou seja, que esse termo seria negativo. Mas equiparando as energias em virtude da lei da conservação da energia, a energia transformou-se, o trabalho realizado, transformou-se em uma parte de energia potencial gravitacional e movimento. Equiparando as energias, mediante a lei da conservação da energia, teria-se que o trabalho manifestou-se nessas duas classes de energia. Que foi o trabalho total? O trabalho total relacionado à diferença de pressão desse elemento de volume. Relacionado com a energia potencial gravitacional, o elemento de volume vezes a densidade, a massa, o peso desse objeto, a diferença de altura, e a diferença de velocidade que experimentou esse elemento de volume vezes a densidade. Ou seja, que essa equivalência será completamente independente do tamanho ou do volume, independente do lapso. Independente se fosse um lapso de 1 segundo, 1 microsegundo ou 1 hora. O importante é que conservaria-se a vazão de massa. E conservando a vazão de massa, independerá do seu volume. Mas, quando simplifica-se essa expressão e arruma-se um pouco, obtém-se que à esquerda há uma diferença entre pressões e à direita há uma diferença entre grandezas físicas que fazem alusão a quê? Talvez, para interpretar melhor esse resultado, poderíamos expressá-lo da seguinte forma: deixando à esquerda os termos que têm os rótulos 1 e à direita os termos que têm os rótulos 2. Pois dessa forma, teria-se que à esquerda haveria uma pressão 1, uma pressão estática,
uma pressão associada a uma altura e algum termo relacionado com a velocidade. O mesmo acontece com a segunda posição. Uma pressão associada a alguma altura e um termo relacionado a uma velocidade. Mas a soma das condições iniciais serão as mesmas às das condições finais. E essa equivalência se conhece como a equação de Bernoulli, ou equação de continuidade dos fluidos. Foi obtida pelo físico suíço e matemático em 1938, que publicou posteriormente alguns manuscritos relacionados com a hidrodinâmica, especificamente com a água. Mas a equação de Bernoulli poderíamos analisá-la em detalhe. Tem um termo relacionado a uma pressão estática, tem um termo relacionado a uma pressão hidrostática, ou seja, a uma determinada altura ou profundidade dentro do fluido, e um termo relacionado a uma pressão dinâmica. Se o fluido escoa, se está em repouso, teria contribuições diferentes. Vamos a seguir pondo em prática essa equação de Bernoulli. Mas para pô-la em prática, espero ter me feito entender e gostaria de lhes perguntar se há alguma dúvida ou alguma pergunta referente à equação